Tá de volta o Guia do Brasileirão. O Santos de Neymar, até maio, né? Até maio de Neymar é o tema do vídeo de hoje, do vídeo desse momento. Hoje tem outros 3 vídeos pra falar muito sobre esse Campeonato Brasileiro que vai começar. Felipe Dalco sabe tudo sobre o Santos. Se vai avaliar time, avaliar destaque, quem deve ficar de olho, onde o Santos vai terminar a tabela. É muita responsa, hein, Dalco? É verdade. Será que teremos Neymar até maio, apenas 20 anos? E muda na análise, né? Muda com toda certeza. Apesar de que a gente pega por este período e pelo que virou o Santos depois do dia 31 de janeiro. Sim. Que foi o anúncio, né, do retorno de Neymar para o Santos. E depois disso, contratações que até surpreenderam. Verdade. Gabriel Veron, David Washington, Roleiser. Roleiser. Benjamin Roleiser. Benjamin Muito Roleiser bom, tá, estava o no Roleiser. Benfica, depois de grande temporada pelo Argentino Júnior, né? Pelo Estudiantes La Plata. Perdão, Estudiantes de La Plata. Isso. Tem Sempre vídeo, tem confundo visão ele, pra Léo jogo, Godoy, tá? né? Que estão juntos no Santos, estiveram É juntos verdade. também. Um não tem agradado tanto. O outro também jogou pouco ainda, né? O Apenas Roleiser. 2 jogos ainda, né? O Godoy não tem agradado tanto assim. E assim, tem visão pra jogo de todos esses caras. Roleiser, tem visão pra jogo do Léo Guilherme, Godoy. Gabriel Veron. Ah, não, Léo Godoy não Léo tem. Godoy não tem, mas era uma boa, tá? Uma boa, né? Tem 2 sobre o Neymar. Acessa aí na nossa página depois desse vídeo, certo? Porque Vamos o fazer Neymar seguinte? é quem realmente vale a pena. É verdade. Nesse time do Santos, vamos ver. Acho que o time é bem montado, tá? O time é bem interessante. Vamos com números do Santos, Vamos. então. Nessa temporada, um time que não vai tão bem assim no Campeonato Paulista, mas tem seu destaque. Felipe. Lembrando que esse ano o calendário nacional completamente espremido. Sim. Muitos jogos. O Neymar, como eu citei agora há pouco, chegou no dia 31 de janeiro, mas o primeiro jogo dele foi literalmente no dia do seu aniversário, dia 5 de fevereiro, né? E antes disso já tinham tido jogos pelo Santos. É isso. Mas o Santos não teve um grande campeonato paulista. Melhorou após a chegada do Neymar, é verdade. Mas até agora são 14 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 23 gols marcados, 16 gols sofridos. O Santos eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians, num jogo que se tornou polêmico, justamente por quê? Porque Neymar não jogou. Pela falta do Neymar, né? E assim, saiu sentindo contra o Bragantino. Exatamente. E números não tão animadores, né? Você tem lá 6 vitórias, 5 derrotas, algo muito parecido. Lembrando que é um time que não joga a Copa do Brasil Isso esse é ano. importante, isso é bem importante, tá? Uma curva ascendente ou uma curva descendente nesse começo de trabalho do Caixinha? Eu acho que começou instável e aos poucos os jogadores foram se encaixando mais. Soteldo permanecendo, Tiquinho Soares ganhando forma física, vai ajudando com que o Santos evolua. Sim. Acho que a entrada do Neymar ajudaria basicamente qualquer time do Brasil, isso é inegável. Se o Neymar hoje não tem mais tanto ímpeto que tinha antes e até mesmo a qualidade para jogar num time europeu e ser decisivo num time europeu, acho que no futebol brasileiro ele tem condição de sobrar. Verdade. A gente vai ver daqui a pouquinho os números do Neymar também, porque ele faz o Santos evoluir, faz o Santos ter facilidade no mercado também. Vamos nessa, então. Destaque do Santos é o Neymar. Exatamente. São 3 gols e 3 assistências em 7 jogos. Lembrando que ele ainda é um pouco criticado porque os 3 gols foram de bola parada. Verdade. 2 assistências também foram de bola parada, né? Então, os 3 gols, 1 gol olímpico, 1 gol de falta e 1 gol de pênalti, né? E o Neymar ainda evoluindo. Mas daí tem outros números importantes dele, que ele tem 78,18 ações por 90 minutos. Ele acerta 61% dessas ações. Boa. 9 dribles praticamente, 36% quase de acerto por 90 minutos. Quase 3 chutes e pelo menos um deles no gol, Muita coisa. geralmente. É bastante coisa o que o Neymar contribui ofensivamente para a equipe do Santos. E aí 2 estatísticas bem interessantes, porque é 0,5 gols e 0,51 assistências por jogo. Claro, recorte é pequeno? Sim. Com certeza, mas ele precisa de um jogo, basicamente, para dar um gol ou uma assistência. É muita coisa, cara. É bastante coisa. E é interessante porque, assim, a última ali, passes para finalização, né? Quase 3 passes por finalização. O Neymar ainda finaliza 3 vezes a cada 90 minutos também. Quase 3 vezes ali, né? 2,7, quase 3 vezes. O Neymar gera, nesse time do Santos, praticamente 6 chutes a cada 90 minutos. O que é muita coisa. É muita coisa. E assim, você menciona a bola parada, que é interessante, né? É o Neymar ainda abaixo fisicamente. É o Neymar que ainda não tá no seu melhor momento fisicamente falando. Ele é muito técnico.
E talvez Muito. na bola parada seja o melhor jogador no futebol brasileiro em questão de como bater na bola, em questão de colocar a bola onde ele quer. O gol olímpico que ele faz é incrível, é sensacional. As assistências de escanteio são incríveis também. Bate muito fácil na bola. E o gol de falta ali, beleza, dá pra colocar uma falha, tal, no lance. Mesmo assim, a bola parada talvez seja o melhor momento do Neymar, porque é onde ele consegue, sem se desgastar fisicamente, mudar o jogo tecnicamente falando. Isso é muito importante. Perfeito. Eu acho que o Neymar ele tem muito a contribuir e eu acho que já existe, inclusive, uma ansiedade por parte do Santos e até uma expectativa positiva para que ele renove. Pois é. Né? Até porque, até agora, é muito pouco para pensar em que o Neymar vai jogar um mês de futebol brasileiro e vai sair. Um mês de campeonato brasileiro é suficiente para alguém olhar para o Neymar e falar: opa, vamos apostar nele? Pois é. Tirando o técnico Dorival Júnior, talvez. É verdade. Né? Isso é bem importante. Mas Se a intenção dele é voltar à Europa, não justifica um retorno à Europa em um mês. eu estou apostando, para ser muito sincero, em Neymar até a Copa de 2026 no Brasil. Interessante. Espero que isso aconteça. O Neymar ainda tem 33 anos, ele ainda tem lenha para queimar. E se ele se manter fisicamente bem, o que não é tão fácil assim, eu acho que ele tem muito a contribuir para esse Santos, que sai de um time com muitas dúvidas, que sai de uma Série B pela primeira vez em sua história, para uma equipe que tem Neymar do nada. Quem esperava o Neymar de volta já? E o efeito do Neymar, né? O efeito da chegada, não só esportivamente falando, mas das contratações do mercado do Santos. Talvez nem metade dessas contratações bombásticas, vamos colocar dessa maneira, tivesse acontecido de fato sem o Neymar, sem a chegada, o retorno do Neymar ao Santos, né? É bem interessante, assim. Eu queria entender quem que é pra ficar de olho. Imagino que seja uma das contratações, não sei, tá? Mas imagino que seja uma das contratações, porque o Santos fez um mercado legal. Esse foi um dos visões para jogo mais legais que eu vi, produzido por você, inclusive. É verdade. Né? Você e o Alexandre Seneschal? Acho que foi. Eu não lembro quem gravou comigo. Mas esse eu produzi. Mas Benjamin Roleiser. Muito bom. E do Benfica, jogador. Foi o Matheus Santana. Ele vem para ser o interno pela direita, talvez? Acho que sim. Ponta direita que abre espaço para o lateral. Pensando nesse esquema do Caixinha, com 3 na base da jogada, 2 volantes e uma linha com 5, Godoy ou 3, 2, o JP Sherman muito espetado, talvez esse interno pela direita, esse meia-direita do Santos, né? E aí temos 2 opções de números para observarmos de Roleiser. Olha aí. Por quê? 68 minutos apenas pelo Santos. 22 é muito pouco. É pouquíssimo. Pra gente falar. Então, 67,5 ações por 90 minutos, quase 70% de acerto, 2,65 chutes. Não acertou nenhum chute. Complicado. Mas olha só, em 68 minutos, 4 dribles, 100% de acerto e 1,32 passes para finalização. Então, junta os números dele com o número do Neymar e dará um ataque bastante produtivo. Com certeza. Pelo menos para a criação de oportunidades. Seriam internos lado a lado, né? O Neymar pela esquerda, o Roleiser pela direita. Exatamente. E aí colocamos também o número em 2 temporadas pelo Benfica. E os números só melhoram. Sim. São 95,7 ações por jogo. E ele tem quase 67% de acerto. Além disso, quase 2 chutes por jogo, com 20% de acerto. Pensando em 2 temporadas, é um número bem alto. Sim. 4,56 dribles por jogo, quase metade em acerto, 41,7%, e 1,52 passes para finalização, dados por 90 minutos. Né? Muito interessante. Não por um jogo. Mas, de qualquer maneira, é um cara que ainda não teve tanto tempo, chegou, ainda teve que se adaptar ao futebol brasileiro, com certeza, mas é um jogador para ficar de olho. E aí a gente vem com uma dúvida muito grande. Como será usado o Roleiser? Pois é. Será que ele vai conseguir chegar como titular? Porque tem um cara pela ponta direita que joga, que é o Soteldo. Sim. O ponta esquerda é o Guilherme, que é um faz-tudo. Sim. Então, a gente fica nessa expectativa, né? Vamos com o time base, só queria destacar uma questão do Roleiser, né? 0 chutes certos pelo Santos em 68 minutos, é pouco, mas ainda é uma estatística que faz sentido, que é relevante. E assim, 20% de acerto nos chutes. 20% de acerto no chute não é tão alto, não é um número legal, um número ótimo do Roleiser, né? Se ele tivesse 20% de conversão dos chutes, aí seria um baita número. Sim. Mas 20% de acerto no gol não é tão alto assim. Mas porém, ele é chuta-chuta. Ele bate muito, ele finaliza demais, e finaliza muito de fora da área.
Muitas vezes bloqueado e muitas vezes para fora do gol, mas bate bem na bola. Esse número, e assim, a gente debate tanto quanto o número importa, quanto o número não importa. Acho que, e no Visão para Jogo que a gente fez aqui, dá para perceber isso. Ele bate bem de fora da área. Ele finaliza bastante, mas finaliza muito bem também. Sabe bater na bola. Então, assim, se tiver espaço e jogando ao lado do Neymar, né? Se for de fato esse 3-2-5 do Pedro Caixinha com o Neymar pela esquerda, o Roleiser pela direita. O Neymar atrai marcação. O Neymar puxa o volante. Então, talvez, quando o Roleiser dominar, ele não vai ter 2, 3 caras à frente dele para bloquear um chute. Ele não vai ter 2, 3 caras na frente dele para, de fato, fazer com que ele tenha que abrir demais a batida. Ele vai estar em momentos 1 contra 1. E nesse 1 contra 1, o drible curto e a batida de perna esquerda é muito interessante do Roleiser, tá? Vamos nessa. Vamos com o time base do Santos, do Pedro Caixinha para 25. Com várias opções no banco de reservas também, né? Vamos nessa. Vamos lá, para Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na direita, Zé Ivaldo e Gil, né? O Gil pela direita, na verdade, o Zé Ivaldo pela esquerda. E na lateral da esquerda, o Escobar. Meio de campo com o João Schmidt, Gabriel Bom Tempo e daí o Neymar. Sim. E daí entramos num trio que eu coloquei o Roleiser pela expectativa criada sobre o jogador como um ponta direita, né? Dessa maneira que a gente falou, né? A estrutura de ataque, estrutura de jogo é diferente do que a gente coloca no campinho aqui, Sim. né? Não é como ataca, né? Como ataca seria no 3-2-5 no caso. O Guilherme pela esquerda e o Tiquinho Soares como um centroavante. E aí, olha o tanto de opções no banco de reservas que ainda tem, né? Você tem o João Paulo, que é um ídolo do Santos, que jogou por bastante tempo e pode ser o goleiro utilizado? Sim. Pode, mas o Brazão vive um ótimo momento. Luan Pérez, que é um zagueiro que fisicamente peca muito, mas sempre tem a expectativa dele. Até porque o Gil é um cara mais velho. Sim. O Gil talvez não aguente o ano todo. E jogar em linha alta, né? Jogar em linha alta da maneira que o Caixinha joga. Sim. Pituca, como um volante, é mais um primeiro volante, tem uma possibilidade de jogar também. E aí, do meio pra frente, você tem Tassiano, que foi contratado, que é um todo-campista, ou um todo-atacante, porque ele faz tudo. Faz tudo. Ele joga no meio-campo, ele joga como segundo volante, ele joga como ponta, ele joga como centroavante. Sim. Qualquer lugar que você colocar o Tassiano, ele vai jogar. Soteldo, Gabriel Veron e o David Washington. David Washington foi uma baita contratação. Sim. Santos, muito jovem ainda, uma oportunidade para jogar, disputando posição com o Tiquinho. E o Gabriel Veron também vem com uma expectativa legal, mas ainda sem sabermos se ele vai conseguir ter uma sequência. O que é importante nesse time do Santos também, né? A gente falou já como o Santos ataca, como o Santos tem a bola. O grande quê desse trabalho do Caixinha, do Santos e também do Bragantino, né? Os times que pressionam muito, times que tentam demais roubar essa bola, times que levantam muito as suas linhas para marcar em cima e logo depois da perda da posse. E é muito interessante, porque o Roleiser tem essa característica, falamos aqui no WTV Sport. O Guilherme tem essa característica, muito móvel, muito explosivo. O Tiquinho não tem. Mas você tem a opção do David Washington muito mais vivo, muito mais... um jogador muito mais móvel, um jogador muito mais dinâmico, né? O Neymar não é esse cara. Mas o Neymar tem feito isso. Mas ele tem também... E assim, aqui também, no WTV Sport, a gente tem um vídeo sobre o Neymar em que a gente destaca o potencial de roubada de bola do Neymar, não na imposição física, mas na inteligência, na antecipação do movimento do jogador adversário. E aí a dupla de volantes, entre aspas, né? Bom Tempo, um jogador que pode jogar mais à frente no campo, também muito jovem, também muito móvel, e o João Schmidt, que é mais inteiro do que Rincon e Pituca. Dos jogadores mais velhos, dois jogadores em mais final de carreira, mas que também poderiam somar nessa questão. Mesmo assim, o João Schmidt mais inteiro para esse tipo de jogo de pressão, de duelo a todo momento, de desgaste físico a todo momento. É interessante o Santos, tá? É interessante. Até onde vai esse time do Santos na temporada? Eu acho que entrou-se muito o fator Neymar na nossa análise. O fator Neymar, o fator contratações que foram possibilitadas, como a gente já falou, Sim. talvez pela chegada do Neymar. Evolução até mesmo do estádio, de vestiário, de CT, por Sim. conta do Neymar. E a gente colocou o Santos numa situação de briga pela Libertadores. Briga pela Libertadores. Vai brigar por uma vaguinha na Libertadores. Não é fácil. São vários times grandes esse ano, com investimento e times estruturados para um trabalho novo com o maior jogador da geração. Isso eu acho que vai contar muito. Principalmente, é claro, se realmente, após maio, Neymar ainda estiver jogando no futebol brasileiro. Tenho perguntado. A Libertadores é difícil. A Libertadores é ampla no futebol brasileiro. A Libertadores vai do 2º ao 7º, ao 8º, a depender das Copas, dos resultados das Copas. Você acha que o Santos é um time que briga pela Libertadores? Beleza. Mas é um time mais próximo do 8º ou mais próximo do 2º?
é mais próximo da pré-Libertadores do que da Libertadores hoje. Boa. Principalmente observando todos os outros times que já vimos no guia. Palmeiras, Flamengo e equipes internacional. Sim. Times que estão mais preparados para brigar. O Santos está num trabalho que inicia-se agora. Esperamos que tenha sucesso, mas ainda está caminhando. Pois é. Engatinhando, talvez. Engatinhando. Tá começando o trabalho do Pedro Caixinha no Santos, tem muito a evoluir ainda o Santástico nessa temporada. Torcedor do Santos que tá com a gente pela primeira vez, gostou? Deixa o seu like, ajuda a gente, se inscreve no canal. Estamos tentando chegar em 12 mil inscritos, estamos muito próximo, com a sua ajuda a gente vai conseguir. Tem muito vídeo sobre o Santos aqui no canal, não só sobre o Neymar, como do Roleiser também, como também do Guilherme, tem muito vídeo sobre o Santos. Então aproveita, clica aí no nosso feed e navega pelos vídeos que a gente já tem, das análises táticas e também do Fominhas, toda segunda e quinta às 4 horas da tarde. O nosso debate sempre muito acalorado e muito divertido também. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu!